Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta sexta-feira, sextou, dia 31 de março de 2023, o último dia de março, véspera do acesso da Ponte Preta à Série A1 do Campeonato Paulista. Tudo indica, né, meus amigos? Claro que um grande passo já foi dado, mas amanhã tem a batalha no estádio Moisés Lucarelli, situação muito complicada para o 15, nossos amigos de Piracicaba. Claro, ainda naquela pequena esperança, mas a Ponte muito próxima de voltar à primeira divisão do Campeonato Estadual. Vamos falar muito sobre a preparação da Ponte, vamos falar também sobre a movimentação. Pouco mais de 600 ingressos foram liberados e a rapaziada foi ao Majestoso correr atrás desses poucos bilhetes que restaram. O estádio vai estar bonito, vai estar lotado e, claro, você vai acompanhar todo o pré-jogo, bola rolando, a repercussão após a partida com a equipe da CBN Campinas, toda a equipe de esportes voltada para esse jogo que, sem dúvida nenhuma, o mais importante até aqui em 2023. E a gente começa exatamente com o destaque dela, a Macaquina da Série A2. Muito bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Como você disse, está sendo tudo preparado para uma grande festa amanhã no estádio Moisés Lucarelli. Ponte que tem uma excelente vantagem, 3-0 no primeiro jogo, só que o discurso dentro do vestiário é que ainda não tem nada ganho. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Kaique França, que vai falar sobre esse duelo de volta contra o 15 e a expectativa de jogar com o Majestoso praticamente lotado. Em relação ao time, ainda há algumas dúvidas, principalmente no setor de meio campo. O Amaral dificilmente deve reunir condições de jogo. Ramon Carvalho deve ser o titular. E na zaga, sem o Fábio Sanches suspenso, Edson pode ser a novidade. Jovem atleta formado nas categorias de base da Alvinegra. Carlão de Freitas, está chegando o momento da decisão no Majestoso. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Um momento importante, né? A Ponte se preparou muito para viver, né, esta possibilidade. Deu um passo enorme lá em Piracicaba. Agora resta confirmar. Mas estou percebendo assim, dentro do elenco da Ponte, é claro que a gente não convive mais o dia a dia, mas através das entrevistas do Hélio, ao site oficial, o próprio fechamento lá no vestiário também, a gente percebe uma... Vamos invadir o programa aqui. Bom dia pra vocês. Bom dia. Ai, Jesus. Valmir, manda ver, Valmir. Ai, Jesus. Quer ver, ó? Vamos ver. Chegamos invadindo já. Pô, pé na porta. O que tá acontecendo aqui? Preparamos uma surpresa de aniversário para Rafael Pio. Uma música no estilo sertanejo, que é o estilo do Pio. Vai, bomba, bomba! Meus parabéns. Rafael Pio faz aniversário amanhã. Não é mentira, viu? Verdade. Não verdade. é mentira. E amanhã ele, inclusive, pediu day off. Não vai trabalhar. E aí, então, nós estamos comemorando hoje. 28 anos. 28 anos de carreira. De carreira. Parabéns, viu, Rafael Pio? Muito obrigado. Você continue sendo esse cara gente boa, humilde. Continue crescendo, muito sucesso pra você e muitas alegrias nesse ano. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Felicidades. E muito bom. Aê! Muito bom Aí passar com a depois, rapaziada. Ei. Parabéns! E pro Obrigado. Pilgada! Tudo! Oba! É pique! É hora!
Rá-tim-bum! Caiu, calma, microfone. Ganhou um whey do Fábio Eita, Fábio Chaves. Obrigado, Eliel. Obrigado a toda a direção e aos meus amigos aqui, os meus companheiros amanhã. Quase quarentinha, viu, Carlão de Freitas? Vai me alcançar desse jeito. Na última, tô no último ano dos 30 ainda, mas tá bom. Tá bom. Tá ótimo. E vamos que vamos. Inclusive, num momento, como você vinha dizendo, num momento decisivo, estádio cheio, e aí a Ponte com tudo pra conseguir o acesso, cara. Eu tô sentindo assim, o que eu estava falando, né? As entrevistas do Hélio no site oficial, o próprio fechamento, né? Nos bastidores que a gente acompanha também no site da Ponte, muita maturidade, assim, principalmente por parte do Hélio dos Anjos, colocando na cabeça dos jogadores. A própria comemoração lá em Piracicaba foi uma comemoração muito discreta, terminou o jogo, os jogadores foram ali, mais para cumprimentar os torcedores que se fizeram presentes lá no Barão da Serra Negra. O otimismo, o já ganhou, deixa para a torcida e faz parte. Eu acho que se fosse o 15 de Piracicaba também estaria neste clima, o torcedor tem todo o direito, mas resta mais uma partida e a Ponte tem que cumprir aí o seu papel para carimbar o passaporte à Série 1. E do outro lado de Campinas, o Guarani tá muito próximo de anunciar o primeiro pacote, e nesse primeiro pacote vai ter Regis, Júlio Nascimento? Facinho a pergunta. Bom dia, Julião. Bom dia pra vocês. Tendo aqui meus parabéns a Rafael Ângelo Pio. Um abraço pra você, viu, Pio? Que Deus te abençoe muito. Você Amém. Continue sendo esse cara sensacional que eu tinha a oportunidade de admirar, né? Como companheiro de meta, né? Atrás do gol ali, passando por algumas boas e outras nem tanto assim, né, Pio? Mas sempre grandes resenhas e agora também compartilhando o privilégio de estar na mesma empresa. Pio, sobre Guarani, ainda não teremos Regis no primeiro pacote. O Guarani já tem os nomes que vai anunciar nos próximos dias. Inclusive, um nome já está no bid, o atacante João Vitor, que estava na Portuguesa, jogador criado em Campinas, passou pela Ponte, não chegou a jogar, mas foi bem no Ituano, estava na Portuguesa. João Vitor já no bid como jogador do Guarani. Outros nomes já estão apalavrados. No boletim do Bugre eu dou detalhes sobre os 5, 6 primeiros nomes que vão reforçar o Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro, Pio. Boa, Julião, obrigado. Valeu mesmo e sempre muito bom, é o que eu falo. Passar momentos assim com quem a gente gosta é sempre muito bom. Ô, Carlão. Sim. 31 de março. João Vitor já apareceu no bid, outros, vamos colocar aí, rapaziada, chega na segunda-feira, vai. Dia 3 de abril. Aí a estreia, 14, 15, ali no final de semana do dia 15. São 15 dias. Dá, Carlão, pra... Obviamente não, aquele entrosamento e tudo, mas dá pra dar um caldo no início da B? Difícil. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito complicado. Mas o futebol já nos mostrou tanta coisa, né? Eu me lembro o Guarani do Vadão em 2009, ele tinha acabado de sair de um rebaixamento, né? Na Série A1 do Paulista, um rebaixamento horrível. O Guarani não conseguiu fazer frente a ninguém. E de repente, em 1, 2 semanas, o Vadão assumiu a responsabilidade da montagem do elenco junto com o Gersinho. E o Guarani não só subiu para a Série A do Brasileiro, como enfileirou acho que 5 vitórias consecutivas, entre elas um derby no Majestoso, um golaço do Kaique. Então o futebol o inexplicável às vezes acontece, ou o imponderável. Então isso pode acontecer, não é o ideal, né? Se pegarmos a cartilha do futebol, dificilmente o Guarani vai ter este entrosamento, mas pode acontecer. Mas, sinceramente, Pio, quero estar errado, mas não me empolga esse primeiro pacote aí. A não ser que venha o Regis, aí é diferente, para ser um substituto à altura do Giovanni Augusto, mas os nomes que estão sendo ventilados não são nomes assim que deixam o torcedor, aquecer a mão para uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. É um momento de transição, é um momento de reorganização. Esse é o lado bom da coisa, porque esta organização ela está já sob a batuta do Bruno Pivetti, então fica muito mais fácil do que você pegar o trabalho em pleno andamento. Então a gente se apega nisso, né, que o Pivetti faça um bom trabalho, que ele receba esses jogadores e que possa dar este entrosamento ideal, porque é uma Série B que os nossos clubes podem sonhar, né, Pio? Porque os gigantes estão na Série A do Brasileiro, então a gente pode sonhar. Agora,
O sonhar não custa nada, eu sei disso, mas de repente, dependendo da formação do elenco, nem sonhar a gente tem direito, né? Final de semana com o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. E aí, Carlão de Freitas, dois destaques rápidos em relação ao Palmeiras. O primeiro deles é que Arthur está muito próximo de chegar e o segundo que o Palmeiras tem 265 milhões de reais para receber por venda de jogadores, Carlão de Freitas, só esse pouquinho. O Palmeiras vive um momento, assim, maravilhoso, né? A gente sabe que no passado teve academia de futebol, tal, um time sensacional, incomparável, viu, Fábio Scheib? O pessoal gosta de comparar, a academia é incomparável. Só que também esse momento do Palmeiras, desde 2015 para cá, e se acentuando nestas duas últimas temporadas, é um momento incomparável. Então tudo é bom, né? Tudo bem que ontem perdeu pro Cruzeiro aí no Sub, mas ganha tudo no Sub, ganha tudo no profissional, tá próximo aí de ser o campeão paulista e tem dinheiro em caixa, tem avião pra ir para os jogos fora de São Paulo. É um momento lindo, um momento cristalino na história do Palmeiras, e o palmeirense tem que curtir realmente, porque, sem dúvida alguma, acho que também é um momento único, né, nessa história do Palmeiras. Que coisa linda. Fábio Scheib, os seus destaques, aliás, deixa eu agradecer aqui publicamente o presente de Fábio Scheib. Que momento. Porque a gente... Já dizia Thiaguinho, né? Já dizia Thiaguinho, que momento. Que momento. Eu levando com meus amigos Antônio Lobo, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas e Fábio Scheib, eu comecei a fazer academia também, porque eu me inspirei em todos vocês. Os resultados demoram para aparecer mesmo. Você que me vê não percebe, mas eu estou tentando. Tá voando. Eu tô voando. O importante é fazer. fazer. E assim, a gente tem uma realidade que é o seguinte, a gente pega a camiseta mais velha que a gente tem e vai pra academia. Vai pra academia. Não é? Porque você vai lá pra fazer exercício, mas não pra flertar. Mas isso é no nosso mundo. No mundo de Fábio Scheib existe... Ele vai pra flertar e não pra fazer... Não, existe um estilo pra ir à academia e eu... A partir de segunda-feira farei parte do mundo de Fábio Scheib só na camiseta. Não, mas é o que eu te disse. Os resultados demoram a aparecer. Tá uma prova viva aqui na sua frente, ó. Comecei em 2013. Olha aí. Rapaz do céu. Bom dia, Fábio Scheib. Bom dia, Rafael Pio. Parabéns antecipadamente, viu, Pio? Bom dia a todos, bom dia, ouvinte CBN. Você tá falando do Palmeiras e saiu uma notícia agora há pouco, que a Edna Alves Batista será a árbitra da partida, é a primeira árbitra a apitar uma final de Paulistão, viu, Pio? Boa. E mais, vamos com os destaques aqui então, Pio. A menos de 2 meses para a disputa, a FIFA retira a Indonésia da sede do Mundial Sub-20 por questões políticas. Nossa. Entidade ainda não definiu, mas muito provavelmente torneio terá a Argentina como novo local da sede da competição. E ainda, pela Copa do Nordeste, jogo na Ilha do Retiro é retomada após paralisação por conta das fortes chuvas. Sport mantém a vitória sobre a BC de Natal e está na final da competição. Time pernambucano encara o Ceará na decisão em 2 jogos. Segundo jogo e decisivo será no Recife. E mais, diretor do Barcelona revela que o clube está em contato com Lionel Messi para tentar uma volta do craque ao Camp Nou. Contrato com o PSG se encerra em junho e melhor do mundo ainda tem um futuro incerto, viu, Pio? Ô, Julião, e aí é o seguinte, se Messi volta pro Real, pro Barcelona, desculpa, o Mbappé está se oferecendo para... É o Messi. Hoje você pode. Hoje não, gente. O Mbappé está se oferecendo ao Real. 2 situações. Primeiro, o PSG morre. Segundo, já é um time, né, que a gente vai falar. Ou será que o Neymar vira estrela principal? Ah, não tem. Não, ele vira, mas, né? E aí a gente volta a ter aquele Real e Barça como nos velhos tempos, Júlio Nascimento. E... ele não quis. Mas eu respondo por ele. Ele não quis. Você também manda cada tijolo pro Júlio, coitado. Mas esse não é tijolo. Esse não é tijolo. Ele merece. Viu? E gostoso ver. Aí ver. É que o Real não caiu. O Barça caiu muito nos últimos anos. Mas aí volta a ser aquela disputa, hein? Sim. Apesar que o Messi, né, claro,
Copa do Mundo e tal, mas o Messi já vai entrar naquela descendente, né? Diferente do Mbappé que tá tá voando. Mas o Messi é a cara do Barcelona, né? É aquela coisa que a gente fala dos relacionamentos frios, né? Principalmente no mundo do futebol. Messi e Paris Saint-Germain nunca deu, né? Não deu liga. Não deu. A gente pode dizer que Messi e Barcelona é como Bochecha sem Claudinho. Também. Piu-piu sem Amor frajola. sem beijinho. Amor sem beijinho. Sou eu assim, sem você, diria Messi para o Barcelona. Claro que com maravilhoso. Muito bom. Boa. Claro que com um parâmetro totalmente diferente, mas me lembra a vez que Ricardinho, quando era ídolo do Corinthians, foi jogar no São Paulo. Nossa, não tinha nada a ver. Paulo Nunes no Corinthians. Paulo Nunes no Corinthians. Não, nada a ver. No final do programa você poderia cantar essa canção? Nossa, eu acho que hoje o dia pede. Vamos. Né? Vamos. Por causa do seu aniversário, Rafael. Vamos terminar. A gente vai terminar o programa cantando Avião essa bela canção. Fogueira não, mas segura a audiência. Segura a audiência. Ele já tá desesperado para soltar a voz. Bom dia! Como presidente e em nome do FCRP, Fã Clube Rafael Pio, parabenizo essa pessoa maravilhosa, encantadora. Muitas felicidades, muitos anos de vida com a gente, Pio. A Beth! Muito obrigado, viu? É a palmeirense que eu mais gosto. Com o Vadão foram 7 vitórias seguidas em 2009, boa, Carlão e Pio. Isso aí Vitor, lá do bairro Monte Alto, grande boa, Vitão. Isso aí. Bom dia, amigos. Mas esse pivete era o nome ideal para comandar o Guarani? Se não, qual era o nome? O Amarildo Breni de Hortolândia. Carlão vai responder lá no boletim do Guarani, viu, Amarildo? Bom dia, CBN. Parabéns, Rafa Pio, menino que fala sorrindo. Deus o abençoe sempre. Cris de Campinas. Obrigado, Cris. Beijo pra você também. CBN Esportes no ar. Mande sua mensagem. 19 991869070 ou então no chat do youtube.com/CBN Campinas, aquele que eu sempre esqueço de ler e que Fábio Chaib sempre me salva. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h23, informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Rafa, para o Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente. Rafa, vou começar falando da Via Expressa Valdemar Pascoal, que tem excesso de veículos, desde a rua José Paulino até ali a Marechal Carmona, sentido Prestes Maia, por conta de obras no local. No sentido Bosque, motorista segue tranquilo. A Avenida João Jorge tem boa movimentação, sentido Prestes Maia. No sentido centro, motorista perde tempo ali na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Prefeito Faria Lima tem trânsito intenso somente sentido Vila Industrial, na chegada ao Hospital Mário Gatti. Quem segue ali pela Avenida Prestes Maia não encontra dificuldades. Trânsito fluindo bem em sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Rafa. Boa, Thaís Azevedo. Pela manhã tava chatinho ali, João Jorge, aquelas coisas todas. Agora a situação na Prestes Maia já melhor. Final de semana de plantão, Thaís Azevedo? De descanso. Ai, sim, que é isso. Bom final e o seu, será de festa, Rafael? Porque amanhã é o seu dia, não é não? Amanhã é o meu dia. Amanhã é o meu dia. Será? Cinquentinha?
Quanto? Cinquentinha? Que é isso, Thaís Azevedo? Você sabe que quando você estava na 4ª série, eu estava na 3ª. Então você sabe muito bem que eu sou mais novo que você. Olha, nossa, bem isso que como dizem Antônio Lupe, a intimidade é a pior coisa que tem, né? Que a gente fala as verdades. O silêncio agora louco. na 5ª série aqui, né? Exatamente. É o pior porque eu acabo me entregando também, né, Rafa? Tem essa. Então não deu muito certo, não. Mas enfim. Me perdoa por essa, mais essa. Então, olha, já vou me adiantar aqui, Rafa. Feliz aniversário para você, tudo de bom, muita saúde, muita paz. Te desejo tudo de melhor, viu, meu amigo? Obrigado mesmo, de coração. Bom fim de semana e bom descanso. Ótimo final de semana para todo mundo, Rafa. Até segunda-feira. Com o consórcio Embracon é tudo zero. Carro zero com 0 de juros e 0 de entrada. Confie em quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E ontem começaram os playoffs da Superliga Masculina de Vôlei e adivinhem? Surpresa, o Cruzeiro venceu o Blumenau. Coitado. Por 3-1, já era de se esperar, jogo que aconteceu lá em Blumenau, na próxima terça-feira, o segundo jogo lá no ginásio do Riacho. A sequência dos playoffs com jogos amanhã, hein? Hoje não há partidas. Suzano e Guarulhos, lá em Suzano, SESI contra o Minas em São Paulo. E no domingo, o último jogo desta primeira rodada dos playoffs com transmissão da CBN Campinas às 6h30 lá no ginásio do Farmaconde, na Arena Farmaconde tem São José contra o Vôlei Renata. Aliás, não, eu prometo que que agora não vai dar tempo, me lembrei de algo. Vou, daqui a pouquinho, trazer um áudio para os nossos amigos de uma fala do presidente do Farmaconde. Boa. A gente já volta. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. E 28, temos o áudio do presidente da Farmaconde, Valmir Bortoleto. Houve, gente, só para trazer o contexto, houve nessa semana a apresentação da renovação de contrato da empresa Farmaconde com o time de vôlei, e renovações foram anunciadas, Douglas Souza, Brasília, o Schwenk, o treinador, também teve contrato renovado, e a parceria, né, entre a empresa e o time também, renovação de contrato por mais 2 anos. E aí o presidente da Farmaconde, que fique claro, e não o canhoto, que é, digamos, o presidente do time, né, o dirigente do time, ex-atleta e tudo mais, não foi ele quem disse, foi o presidente da empresa, ouçam. Domingo, 18h30, jogo aqui na Arena contra o Vôlei Renata, primeiro jogo das quartas. É isso? Então vamos lá, vamos ganhar esse jogo em casa e depois lá em Campinas é sucesso, é certeza que a gente ganha. Já ganhou 2 vezes lá, a gente dá para ganhar mais uma.
Lá em Campinas é certeza que a gente ganha. É sucesso. É pra usar no vestiário, hein? Eu vou pegar o nome dele aqui, o Carlão de Freitas. É o Mário. Você imagina, é o Schwenk, né? Schwenk é o treinador. Mário Muniz é o presidente da Farmaconde. Mas você imagina o Schwenk ouvindo falar, não, ele não tá falando isso. Não, ele não falou isso. Atrapalha todo o meu trabalho. Ele não Olha, falou. você deixar emocionado nessas... Nossa. Assumir a... nesse Dá momento. o microfone pra emocionado. Cara, isso dá um problema. Nossa. Frase para Mário Muniz, presidente da Farmaconde, Antônio Lupe. Seu Mário, vem comigo. O silêncio, ele não comete erros. Nossa. E ganha jogos. O Lerry, lá de Utah. Nossa, gostei do complemento. Sensacional, Antônio. Bom dia, galera. De seu Mário, né? Intimidade, né? Intimidade. Bom dia, galera da CBN. Parabéns, Pio. Parabéns também pela camiseta. Olha só, o Lerry lá de Utah mandando mensagem. Valeu, Lerry. Nossa, e tem tanta mensagem aqui chegando. Daqui a pouquinho, repórter CBN. O FJ Galan tá mandando. Fernando, lá da Vila Industrial. Valeu, meu amigo. Felicidades. Diga, sim. A gente vai falar bastante do jogo da Ponte, né? Mas o Fábio Chaves já trouxe a informação da Edna, que apita o primeiro jogo entre Água Santa e Palmeiras, né? E o jogo da volta, quem apita é Rafael Klaus, que amanhã estará desfilando no Moisés Lucarelli, conduzindo o duelo entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Então o árbitro da decisão do Campeonato Paulista apita o jogo decisivo entre Ponte e 15. Eu tenho certeza que Carlão, e ele vai analisar daqui a pouco, adorou, porque Carlão de Freitas é fã de Rafael Klaus. Repórter CBN, a gente volta já. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de março de 2023. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 8,6% entre dezembro e fevereiro. O resultado representa a alta de 0,5 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores. Apesar do aumento, o resultado é mais baixo para o trimestre desde 2015. Já o total de desempregados chegou a 9.300.000. O número corresponde a uma alta de 5,5% no período comparado pelo IBGE. Os remédios devem ficar 5,6% mais caros a partir de abril. A estimativa é da indústria farmacêutica. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste sempre nesta época do ano. Entre os fatores considerados está a inflação acumulada nos últimos 12 meses. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, virou réu pelos assédios denunciados por funcionárias do banco. O caso tramita em segredo na Justiça Federal de Brasília. Pedro Guimarães já tinha sido denunciado pelo Ministério Público do Trabalho, que pediu indenização de 30 milhões de reais. A polícia do Canadá investiga a motivação do ataque que matou um brasileiro em Toronto. Gabriel Magalhães, de 16 anos, foi esfaqueado por um morador de rua numa estação do metrô. As autoridades suspeitam de uma ação aleatória. O agressor já tinha passagem pela polícia. Na noite de ontem, familiares e amigos de Gabriel prestaram homenagens ao brasileiro. A Ucrânia relembra hoje um ano do massacre na cidade de Bucha. Já o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, pediu uma trégua no conflito e a volta do diálogo. Ele disse que teme uma guerra nuclear. Lukashenko é aliado do líder da Rússia, Vladimir Putin. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Rafael Pio. 11h34, a gente vai falar agora sobre a macaca. Deixa eu só agradecer aqui mais algumas mensagens. O Aderbal, lá da Praia Azul, tá mandando mensagem aqui pra gente também. Obrigado, viu, Aderbal? Acompanha todos os dias o CBN Esportes. O Valdir Félix, grande Valdir, obrigado, meu amigo. O Jaime, lá de Indaiatuba, grande Jaime, mandando mensagem aqui também, me parabenizando, valeu. O Edu do Táxi, grande Edu do Táxi, mandando mensagem. Fumagalli do Parque Prado. Fumagalli do Parque Prado. Queria saber se o Carlão vai cantar parabéns domingo também. Opa, lógico. Domingo. Aniversário do Bugre. Lógico, claro. Aliás, gente, é o seguinte: o aniversário do Guarani não é domingo. Polêmica, hein? O aniversário do Guarani é amanhã, Júlio Nascimento. Dele, ele tá... Não, é amanhã o aniversário do Guarani, dia 1º de abril. Mas qual é essa dúvida? O que acontece é o seguinte, Fábio Chaib. O aniversário oficial do Guarani é dia 2 de abril. Só que, na época, os caras não queriam dizer que era 1º de abril porque eles estavam com receio de serem zoados pelo fato do Guarani ter nascido no dia da mentira. E aí eles falam que é 2 de abril. Mas 1º de abril é um dia lindo, Júlio Nascimento. Então eu vou falar um negócio pra você. O dia do aniversário do Guarani é dia 1º de abril, Julião. Nada de 2. Pois é uma polêmica, né, que é carregada há muito tempo, né, Pio? E assim, eu já troquei muitas ideias com os historiadores bugrinos que eles alegam, não, o Guarani deveria manter aí o dia 1º, né, como dia de fundação, mas por conta de todo esse folclore, que hoje eu acho, né, eu tenho a impressão que hoje é algo até enfraquecido em relação a outros tempos, né, o tal do dia da mentira, parece que tá passando batido agora, mas aí até para evitar gozações, problemas, o Guarani definiu que o dia 2 é o dia que se comemora aniversário, inclusive no final de semana o torcedor bugrino vai poder comemorar. Muito legal, viu, Pio? Essa iniciativa aí do Guarani. Vai ter um evento aí no final de semana no Brinco de Ouro, então o torcedor pode comparecer gratuitamente para comemorar essa data. E aí no domingo, inclusive, o marco da chegada de André Marconato também à presença do Guarani, né? É verdade, verdade. A gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Emerson Santana, valeu, meu amigo. Obrigado, viu, pela parceria de sempre. O Marcelo Pinheiro... Meus amigos, só pede pro Pivete não querer trazer o Mateu, camisa 8 do Sub-20 do Internacional. Mateu Amoroso, o filho da lenda. O Marcos Marques mandando mensagem também. O Marcelo Craimbu, obrigado, meu amigo, valeu mesmo, brigadão. O Roberto Carlos Soares, valeu, Roberto. Não sei se você ainda tá no chat, mas tô obrigado, viu, Robertão, pelo carinho. Antônio Lupe, Vamos hoje lá. pela manhã... Passei em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Aliás, quem estiver com a gente no YouTube da CBN Campinas vai poder acompanhar algumas imagens da fila. Uma grande fila se formou lá no Majestoso hoje pela manhã por conta dos ingressos que foram liberados, aqueles que o sócio-torcedor, o TC10 não trocou, né, Antônio Lucas? Isso, 682, né? 682 ingressos foram colocados de vários setores do estádio Moisés Lucarelli, ingressos que eram destinados aos sócios torcedores que não retiraram os ingressos até ontem e, consequentemente, a Ponte colocou esses bilhetes à disposição do torcedor. Mais uma vez, uma fila imensa no Moisés Lucarelli, também passei por ali para fazer o deslocamento de casa até aqui a rádio, muita gente mesmo. E assim, Pio, fila na terça, fila na quinta, fila na sexta. E o resultado disso é de um estádio Moisés Lucarelli lotado amanhã, 6h30 da noite, para esse jogo da volta entre Ponte Preta e 15. A Ponte tem a vantagem, mas ainda não tem nada ganho. E em relação ao time, a gente já pode... Opa, bora! Então, em relação ao time, a gente já começa a trazer um pouco mais de detalhes, né? Uma semana cheia. Aliás, se não me engano, o Carlão até pode me ajudar, mas... foi a segunda ou a primeira semana cheia, acho que foi a segunda semana cheia do técnico Hélio dos Anjos em 2023, verdade. Até por conta do calendário da Ponte Preta, de Série A2, Copa do Brasil, que acabou sendo eliminado e tudo mais. A única semana que seria cheia no Campeonato Paulista da A2 foi a semana que teve Copa do Brasil pra Ponte, né? Na verdade, porque ela jogou contra o Primavera, né? Aí teve que antecipar um jogo pra ela jogar. Então, se não me engano, essa é a primeira semana cheia
do Hélio, visando aí um jogo tão importante contra o 15 de Piracicaba. É claro que o torcedor ele está otimista, isso a gente percebeu depois da partida lá em Piracicaba, durante toda a semana, conversando, até aqui nos meios de comunicação entre a rádio e o ouvinte, né, o WhatsApp, o nosso chat no YouTube, existe um otimismo muito grande. E o torcedor não está errado. 3-0 é uma boa vantagem. Só que dentro do vestiário do Moisés Lucarelli, é como se tivesse 0-0. É como se a Ponte não tivesse essa vantagem. Concentração e foco para o jogo da volta. Inclusive, a assessoria de imprensa preparou um material com o Kaique França e ele fala a respeito desse duelo contra o Joaquim. A gente sabe que a gente conseguiu um ótimo resultado no primeiro jogo, né? De fato, assim, se você conversasse com alguém no jogo, a gente sabia da nossa capacidade para voltar com a vitória, mas ninguém esperava uma vitória com um placar de 3-0, mas a gente sabe que o futebol não tem nada a ganho, a gente precisa confirmar em casa isso no sábado, e eu acho que o grupo está muito concentrado e preparado para esse objetivo. A gente sabe que é um clássico, né? Que é um clássico regional, a gente sabe que o 15, antes desse jogo, estava 10 partidas sem perder, que era um time que estava muito consistente, então a gente vai tentar repetir o que a gente fez no primeiro jogo. Olha, eu acho que desde o primeiro jogo a torcida abraçou a gente, abraçou a causa. Conforme os jogos foram passando e o time foi evoluindo, a torcida foi comparecendo mais, ela tem comparecido sempre, tem comparecido fora de casa num grande número, sempre acaba com os ingressos dos visitantes, então a gente só pode agradecer porque pela torcida estar apoiando a gente. Bom, esse então o Kaique França, a gente tenta projetar um provável time da Ponte, mas os treinos são fechados, nós não temos acesso às atividades, mesmo o Hélio dos Anjos falando que os treinos estão abertos, na verdade não, os treinos são fechados para a imprensa, a gente não tem acesso às atividades, mas um provável time da Ponte Preta, Kaique França que falou, não tem problema, vai jogar. Na direita, acredito na manutenção do Luiz Felipe, sem Fábio Sanches, acredito no Edson, jovem atleta que entrou lá em Piracicaba, é um jogador que quando entrou não apresentou ali aquele nervosismo. Contra o Novo Horizontino ele cometeu uma falha ali, mas depois ele foi bem. Então eu acredito que pode ser sim a presença do Edson no sistema defensivo. E o Arthur ainda continua na zaga, na lateral esquerda, acredito no Júnior Tavares ainda no meio campo. Sem Amaral, Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e acredito no Cássio. No ataque Pablo Diego e Gé. Ah, mas e o Elvis? Eu acho que o Elvis deve ficar como opção no banco. Pelo menos no banco ele aparece. Pelo menos no banco eu acho que sim. Por quê? O Cássio, ele precisou ser acionado num momento bem difícil da competição e deu conta do recado e foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos. É claro que o Elvis tem uma qualidade imensa e que se estiver à disposição pode inclusive aparecer no time titular. Mas, até por conta da vantagem, eu acredito que o Cássio continua no time, Gé e Pablo Diego. E o Elvis deve sim retornar à equipe, mas aí é um palpite, não é informação no banco. Não, e outra, por ser o jogo do acesso, e gente, quando eu falo jogo do acesso aqui é porque é o jogo do acesso, para um ou para o outro vai ser o jogo do acesso, ou Ponte ou 15 sobe. Eu particularmente acho que já foi, mas enfim, por ser o jogo do acesso, acho que mesmo que ele não tenha condições de entrar em campo, mas pela campanha, pela representatividade, pela importância e por ser um prêmio para ele próprio, no banco ele vai aparecer, Lupe. Sim, sim. É um jogo muito importante, né? Até para ele ter a experiência, né? Ele já teve em outras oportunidades, no derby ano passado, mas um majestoso com 17 mil pessoas, 16 mil pessoas, 15 mil pessoas, não sei qual vai ser o público total amanhã. Então, acho que para fazer parte também desse momento da Ponte Preta, ele deve aparecer. Se titular, não acredito que não. Mas no banco ele vai estar, certeza. Fábio Sanches está fora. Terceiro cartão amarelo, esse nem no banco de reservas. Uma coisa é certa, Carlão. É um time consideravelmente diferente daquilo que o Hélio entende como o melhor. Não tem o Fábio Sanches. Ele improvisa o Arthur na zaga? Improvisa, mas tem não o Matheus também acho que dificilmente, porque é joelho, né? Ele joelho, exato, então, quer dizer... É muito pouco tempo, 2 semanas para ele retornar. Aí ele mantém Júnior Tavares na esquerda, que ele já fez isso lá em Piracicaba, mas enfim, aí no meio ele não tem Amaral, quer dizer,
Menos mal que ele vai ter Jé e Pablo Diego, porque senão aí seria realmente um time muito modificado. É, muito diferente, né? Pio, é um momento, assim, complicado pro o Hélio, né, que está inserido no contexto, porque, como o Lupe falou, a situação do Elvis, e por se tratar de um jogo especial, mas você tem que ter, assim, separar a emoção da razão, e é difícil nesse momento em que o Hélio se encontra. A emoção, Elvis vai pro jogo, joga muito, é o cara, é o diferente, é o maestro, vai pro jogo, mesmo não estando 100%. A razão, o campeonato continua em A Ponte passando. E é uma final. Tem a final. Né? A final ela vai ser disputada em 2 jogos mesmo, né? Então, poxa, tem mais 2 jogos. O primeiro jogo no meio da semana que vem. Sim. E o segundo no final de semana. Então, quer dizer, a emoção, por todo o contexto que envolve o jogo, e claro, pela qualidade, talvez esse seja o principal aspecto, Elvis vai pro jogo. Não está 100%. A lesão dele mostra, desde o dia do Primavera, lesão muscular é um terror. Né? Mesmo não estando 100%. Agora, a razão, pensando nesta vantagem, pensando que a possibilidade da Ponte seguir na A2 ela é gigantesca, manda o Elvis ficar de fora. Porque o resultado está encaminhado, isso evidentemente pode acontecer o contrário, claro que pode, mas que está encaminhado está. Então, o que o Hélio racional? Eu vou preservar o Elvis, se acontecer alguma anormalidade, um momento complicado, o 15 marcar 2 gols no início, eu coloco o Elvis, que é uma emergência. Agora, se tudo correr um 0-0, a Ponte já faz um gol no começo, segura. Então eu acho que o Hélio racional, ó, limitando até Tim Maia, né? Que já teve o momento racional do Tim Maia, né? Que ele lançou um disco, Tim Racional. Tá musical hoje. Mas o Hélio dos Anjos racional manda o Elvis ficar no banco. Eu acho que é a dúvida que ele vai levar. Agora o Fábio Santos no Mateusão acho que também fica fora, né? Até porque é joelho, mas nada de preservar. Não tem condições mesmo. Né? Boa, e você acompanha a partir das 5:30 da tarde toda a jornada esportiva, o pré-jogo, a preparação, chegada da torcida e, claro, Carlos Cabela quando a bola rolar no Ziringuedo! E tem um detalhe, hein? A Ponte vai entrar em campo sabendo, se ela se classificar, quem será o outro finalista. O primeiro acesso sai antes do jogo da Ponte, porque o Novo Horizontino, que é Novo Horizonte, joga contra o Noroeste às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde lá em Novo Horizonte. Lá em Novo Horizonte. Foi 1-1 o primeiro jogo. Primeira partida 1-1. Fábio Chaib, Fábio Chaib, te atropelei. Antes do intervalo e pra gente trazer os detalhes sobre o Guarani, o Carlos Gandra tá mandando mensagem aqui. Pio, arruma um tempo pra falar do meu Grêmio Prudente, que está impossível na Série A3, hein, Fábio Chaib? Pois é, Pio, Série A3 pegando fogo, a 3ª rodada da 2ª fase, e o Grêmio Prudente aí do nosso ouvinte tá bem mesmo, é o líder do grupo 3, tem 6 pontos. E amanhã rola a 3ª rodada, viu, Pio? O Suzano enfrenta o Desportivo Brasil, o Grêmio Prudente recebe o São José e o Capivariano encara o Marília. No domingo se encerra a 3ª rodada da 2ª fase com Matonense e Esporte Clube São Bernardo. Os líderes dos grupos, do grupo 2 é o Esporte Clube São Bernardo com 100% de aproveitamento nessa 2ª fase, 2 jogos, 2 vitórias. E no grupo 3 o Grêmio Prudente com 2 vitórias também em 2 jogos. Esse aí é um quadrangular final, de 2 se classificam, 2 de cada grupo se classificam para fazer as semifinais depois lá na frente. O Capivariano tá em... É isso que eu ia perguntar, 0? Tá zerado o Capivariano? Você falou que o Capivariano ia bem, mas ganhou na rodada passada, tem 3 pontos. Mas ele perdeu, ele tomou uma bela pancada. 5-0 para o Esporte Clube São Bernardo na primeira rodada da 2ª fase. Foi um jogo atípico. Foi tropeço. O Capivariano estará na Série A2 no próximo ano. Tenho certeza disso. Intervalo, daqui a pouco tem o Bugre. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic.
ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Moderação. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 11 horas mais 50 minutos. Fábio Scheibe, então a Argentina pode ser a nova sede do Campeonato Mundial. Saiu da Indonésia. Indonésia por questões políticas, viu, Pio? A FIFA retirou a Indonésia da sede do Mundial Sub-20 por questões políticas, já que a Indonésia não queria a participação de Israel no campeonato mundial, já que ela é aliada à Palestina, tem uma rixa histórica entre Palestina e Israel. A Indonésia não queria que Israel jogasse o Mundial Sub-20, então a FIFA tirou a sede do Mundial Sub-20 e a entidade ainda não definiu, mas muito provavelmente vai ser na Argentina, já como uma prévia, já que a Argentina quer ser sede da Copa do Mundo de 2030. Monumental de Nunes reformado. Exatamente. E dessa forma, a Argentina, que não havia se classificado para o Mundial, vai garantir vaga. Meu Deus do céu! E o Brasil, depois de 8 anos, está no Mundial. Ai, que bagunça boa, Carlão de Freitas. Aí a Indonésia sai. A questão técnica é melhor mesmo. Mas é injusto, né? Lá como cá. Lá como cá, essas coisas acontecem. Ai, menino futebol. Ô, Julião, deixa eu vou achar aqui. Foi o Carlos Henrique. Ele perguntou se a gente... Eu vou te passar essa pergunta muito mais como embasamento de informação que você tem. Ô, Jaiminho, me perdoa, eu falei Indaiatuba, né, Fábio Scheibe? Eu falei Jaime de Indaiatuba. Pelo amor de Deus, Jaime de Ubatuba. Nossa querida Ubatuba. O Carlos Henrique perguntou, mas vocês acham que o Regis vem? E aí? Bom, Carlos, essa aí é difícil, né? Porque depende de muitos fatores. A vinda do Regis para o Guarani. Esse é o desejo da diretoria do Guarani. A diretoria vem fazendo muitos esforços para convencer o Regis que essa volta para o Brinco de Ouro seria positiva para os dois lados. O Regis até sinalizou aos seus empresários que estaria mais disposto ainda a tentar o mercado da Série A. A temporada do Regis 2022 não foi tão boa quanto 2021, quando ele esteve no Guarani. Então é ainda um jogador que está tentando recuperar essa moral, mas claro que todo esse relacionamento que ele tem com o Guarani e toda essa imagem que ele deixou ao torcedor gera uma expectativa muito grande de que ele seria o cara no Guarani, até porque o Giovanni Augusto está de saída para o Vitória, né, Pio? Então, o Regis permanece como a grande prioridade do Bugre. Das pessoas que eu conversei, todas disseram o mesmo. Ainda não tem nada assinado, ainda é difícil cravar, mas a gente garante que todos os esforços estão sendo realizados para que o Regis volte e o jogador já está mudando de ideia. Para a vinda do Regis, basicamente isso depende da ida do Jamerson Bahia para o Coritiba. O Jamerson tem 3 propostas, Coritiba, que ofereceu um valor para o Guarani, mais um empréstimo de 2 jogadores, e aí seria incluído o Regis. Ele tem proposta do São Paulo e uma proposta do Santos. A proposta do Santos esfriou, porque o Guarani pediu algumas garantias para o Santos em relação ao dinheiro que o Santos ofereceu, e essa conversa deu uma recuada. Então, São Paulo e Coritiba hoje, sexta-feira, estariam um passo mais à frente do que o Peixe pelo jogador. 6 reforços já estão apalavrados, Pio. Inclusive, um está no bid, que é o João Vitor, atacante, ex-portuguesa, passou pelo Ituano, onde foi campeão da Série C, e passou pela Ponte Preta, inclusive, mas não teve muita chance. João Vitor, que é criado aqui na cidade.
Desse time que foi campeão com o Ituano da Série C do Campeonato Brasileiro, o Pegorari também fazia parte e está na lista do Guarani. O Pegorari será um dos goleiros do Guarani. Ele jogou no Brinco entre 2015 e 2016. E os outros nomes são os volantes Lucas Araújo, que estava na equipe do Bahia, também chega ao Guarani. Matheus Bueno, ex-Coritiba, estava no futebol português. O meia Tony Anderson, que jogou pela Ferroviária no último Campeonato Brasileiro, inclusive deu uma grande assistência contra o Guarani. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e será emprestado. E além do João Vitor, o Lucas Silva, atacante do Avaí. Lucas Silva apareceu muito bem no Flamengo. Ele era dupla de ataque com o Vini Júnior no Sub-20 do Flamengo, mas aí cada um teve um desenrolar diferente na carreira. Estava no Avaí, agora chega para a sua primeira experiência no futebol paulista. Lembrando, o Guarani ainda não oficializou nenhum destes nomes. São nomes apalavrados, no caso do João Vitor, já confirmado porque está no bid, Pio. Ô, Julião, só tira uma dúvida, e é dúvida mesmo em termos de memória, porque a minha é terrível. O Pegorari, ele nos últimos jogos, antes dele sair do Guarani, ele falhou, a torcida vaiou, teve essa história, né? O Pegorari é o seguinte, Pio, o lance do Pegorari foi que ele entrou na justiça em 2016, cobrando R$700 mil por conta de débitos trabalhistas. Em alguns momentos, o Pegorari deu entrevistas que deixaram a torcida do Guarani insatisfeita com o goleiro. Então, a saída do Pegorari do Brinco é uma saída tumultuada. Mas os empresários entendem, e a diretoria também, que era outra gestão, outra comissão técnica, outro momento. O Pegorari já acertou que tinha que acertar na justiça, era direito do jogador, e isso não impediria dele ser contratado novamente. Por isso que o Guarani está confiando que o Pegorari agora vai para uma nova era, mais experiente agora como goleiro do Guarani. Não tô querendo pôr água no chope de ninguém, longe de mim, Carlão de Freitas, mas era outra diretoria, era outro momento, era outra gestão, mas é o mesmo time e a mesma torcida. Aí que se encaixa quando o Lupe fala que o silêncio não comete erros, né? Em alguns momentos, claro, você acaba desabafando, você acaba exagerando, mas o mundo do futebol, ele gira muito rápido, né? Então, por isso, você tem que ter comedimento, tanto numa hora de alegria, né? Você comemorar com moderação. Por isso que eu não sou partidário do cara que comemora caçoando do rival, não gosto disso, isso fecha portas. E mesmo quando você está, até com a razão, no caso do Pegorari, brigando pelos seus direitos, mas tomar cuidado com as declarações, porque hoje, num outro momento da carreira dele, mais experiente, rodado, foi referência aqui no Ituano, pode ter um contrato não concretizado, não fechado, em virtude de bobagens que falou no passado. Então, o jogador de futebol de grandes clubes, né, como é um Guarani, como é um Juventude, como é um Ituano, clube de Série B, né, clube que sempre está disputando, você tem que tomar cuidado com declarações. Eu até brincava certa feita com o próprio Thiago Carpini, que é um treinador e já está ganhando dinheiro e vai subir, né, muito mais, está inserido numa final. No momento em que ele ganha da Ponte, tem que comemorar, mas ele exagerou. Tanto que em um determinado momento, há 1 ou 2 temporadas, o nome dele foi muito bem citado nos meandros do Moisés Lucarelli para dirigir a Ponte Preta, e ele se mostrou aberto a dirigir a Ponte Preta. Porém, um cara que tem passagem pela Ponte. Porém bateu naquilo lá. Então, jogador de futebol, cara do mundo da bola, muito cuidado na hora de comemorar e também na hora de desabafar, porque o mundo gira. Vamos lá. Palpitão. Vou começar pelo Fábio Scheibe, que errou. A gente precisa ser muito claro no primeiro jogo. Ele falou que a Ponte ganharia e depois atropelaria no segundo jogo. Não, falei que no primeiro jogo ia atropelar no primeiro jogo. Ia ser empate no primeiro jogo e atropelar no segundo. Né? Agora esquece o palpite. Você errou, que atropelou no primeiro. Fábio. E aí, Fabião, amanhã Ponte 15. Só um parênteses aqui, como é gostoso esse clima de decisão, né? Muito. Campinas merece mais jogos assim marcantes, mais jogos decisivos. Tem gente que não gosta muito não, porque o coração vai... Tá gostando, Fábio Scheibe? Delícia, né? Bom ver o Moisés, passei na frente do Moisés do Carelli hoje lá, legal, cheio também, maravilhoso. Bom. Assim que tem que ser, como brinco de ouro também. E como eu falei na semana passada que a Ponte iria atropelar no segundo jogo,
como a Ponte já atropelou no primeiro, hoje nessa segunda partida vai ser um pouco mais tranquila, um jogo mais administrado. Sim. A Ponte Preta vai conseguir a classificação para a Série A1 do Paulista e, consequentemente, para a final da Série A2 do Paulistão. Resultado, Fabio. Uma vitória tranquila de 1-0 sobre o 15 de Piracicaba. 1-0 Ponte Preta. Pra ele tá maravilhoso, Júlio Nascimento. Pra ele tá uma delícia esse clima de decisão. O André Heller daqui a pouco vai ligar aí. Novo Horizontino e Ponte Preta será a final da Série A2. Ai, cara, muito bom. Boa. Seu placar, Julião. Eu aposto em 2-1 pra Ponte. E aí, Antônio? Eu também tinha esse placar em mente. 2-1 Ponte. Vai, Carlão. Então, eu ia no 2-1, mas como já tivemos todo mundo no 2-1, eu vou de 1-0, Ponte. Nossa, eu acho que... 1-0. Eu acho que a Ponte faz logo no começo e aí abre, assim. Acho que esse é o jogo administrado. Eu acho que vai repetir de novo 3-0. 1-0. Eu vou nessa. Vamos gerar o outro? Vamos gerar o outro? Noroeste e Novo Horizontino. Tá legal, hein? 2-1 Noroeste. Nossa senhora, Carlão. Cara! Já! Eu vou de Noroeste, velho. Vou 1-0 Noroeste, sufoco. Tô com você, 1-0 Noroeste, segura no fim Norusca homenagem a Marco da Série Guarizo. 2. Pênalti, Noroeste. Noroeste nos pênaltis? Júlio O Nascimento. Júlio já... 1-0 no Horizontino. É o que vai ganhar. É o que vai ganhar. Ele foi... Na verdade, a gente foi torcedor. Isso, agora. ele foi mais correto. Gente, bom final de semana, boa jornada pra todo mundo amanhã, a partir das 5:30 da tarde. No domingo tem vôlei Renata, a partir das 6 horas da tarde. Tem final do Campeonato Paulista, muita coisa no fim de semana. Pra quem está tarde, até a tarde. Até a tarde. Valeu. E a gente se encontra amanhã e também na segunda. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. Tchau. Vai pagar o almoço. CBN Esportes Campinas.